Bom dia, reverendo. Bom dia, professor. Oi, pronto. Botei som. Isso? Isso. Isso. Estou audível e visível. E o Danilo bota uma foto lá de pai orgulhoso lá, ó. Isso. De vez em quando também aparece de pai do Rogério uma menininha, né? Uma menininha. Eita, povo. Aproveitem, porque depois crescem, aí ficam do tamanho de vocês aí, ó. Como que a gente vai embalar? Não tem, né? Ô, professor, por falar em menininha, mandei um aviso aí para o senhor, não consigo retornar na aula aqui, tá? Minha esposa está em curso, 3 dias, e eu vou ter que levar ela para a escola daqui a pouco. Não, tá certo, eu recebi, eu estou ciente. Cleberson também está lá lutando com vacina, parece, ainda não conseguiu se desvincular. Ô, Rogério, é EAD, cara, liga a aula dela aí no fonezinho e pronto. Bom, senhores, perdoem-me o atraso, eu estava resolvendo algumas coisas com o senhor diretor, e já viu, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas nada de mal para vocês. Então, tudo bem. Vamos ter logo uma primeira palavra de oração. Mateus Almeida pode orar? Ou não? Mateus! Tem como orar? Seu microfone está em ordem? Tá me ouvindo? Sim. Ah, então posso orar sim. Tá, então vamos ver os nossos pedidos. Luiz, atualiza informações sobre a Giovana, perdão. Sem problema. Falei com o Suelen ainda mais cedo e agora de pouco, né? A Giovana tá bem, daqui a pouco, se Deus quiser, ela já recebe alta. Precisa continuar com o uso de medicamento aqui em casa, né? Na verdade, é um tratamento, né? Que aí agora eles vão encaminhar para o posto de saúde, né? Mas ela está com saturação, assim, de 96, né? A médica fala que o ideal é acima de 96, mas com 96 ela já está respirando bem, já está se alimentando bem, brincando lá, né? Então, graças a Deus, a melhora está vindo, né? Peço que os irmãos continuem orando, porque essa é uma batalha constante com ela, né? Quando nós estávamos em Maringá, lá nós temos um irmão nosso que trabalha numa faculdade, e aí lá nessa faculdade tem uma excelente, como é que chama mesmo? O médico que cuida de respiração, acho que é... Pneumologista. Isso, obrigado, irmãos. Ela estava fazendo tratamento lá, né, e estava tendo ótimos resultados, né. Aí, quando veio para cá, né, a dificuldade do plano, né, que é só para a gente, né, assim, mas, graças a Deus, o Senhor tem suprido nossas necessidades, tem colocado irmãos que têm abençoado nossa vida e vamos seguindo em frente, né. Ok, então. Então, vamos lembrar da pequenina. Mais algum motivo de oração? Mateus, com a palavra, então, para orar neste instante. É Giovana, né, Luiz? Sim, Mateus, Giovana. Tá, vamos orar. Senhor Pai, obrigado. Desculpa, pela Suelen também, que está lá junto e está se desgastando bastante lá. Tá bom, vamos orar aí. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui que temos de aprendizado. Esse tempo onde nós estamos sendo capacitados, ó Pai, para servir o Teu reino, para servir ao Senhor da melhor forma possível, Pai. Nós agradecemos pela vida do professor, pela vida, ó Pai, de cada
mestre que tem nos ensinado, e pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, para que possamos, mesmo nesse tempo difícil que estamos passando, possamos, ó Pai, aprender e entender, ó Pai, tudo que o Senhor quer para as nossas vidas nesse tempo, ó Pai. Pai, colocamos diante do Senhor a vida da Giovana, Senhor, que o Senhor possa trazer um restabelecimento total ali sobre a vida dela. O Senhor é aquele que tem todo o domínio, ó Pai, aquele que tem todo o poder para operar um grande milagre na vida dela, Senhor. Abençoa ali toda a família do Luiz, ó Pai, que tem se preocupado, que tem corrido atrás, e que o Senhor possa trazer força e sabedoria para eles conseguirem lidar com essa situação, ó Pai. Nós louvamos a Ti, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, pelas nossas vidas, pelo Teu cuidado sobre nós, ó Pai. É em Teu nome que eu oro, em Cristo Jesus. Amém. Deu, Amém. Reverendo dormiu na oração. Coitado. travou. Muita unção, né? Muito poder. Caiu. Acho que ele Caiu na unção. caiu do. Eu, tipo. Que isso, hein, Matheus? Chama, Josi. Pode dar continuidade aí, Josi. Fica à vontade aí. Então, vamos começar por onde a gente parou semana passada. Então, O que é sinagoga? Reconectados? Sim. Ok. Na aula passada. Agora eu tô me vendo inteiro aqui. Vocês me mexeram comigo? De vez em quando acontece isso, reverendo. Tem que clicar lá em cima e mudar para galeria, aí aparece todo mundo. pois o que é isso aí, professor? Eu também acho que é, viu? O quê? É coisa do TR isso daí. É coisa do Thierry. Eu não quero ficar me vendo assim grande desse jeito, não. Mamma mia. Eu destaquei o vídeo do senhor, professor, para que os colegas vejam. Nada mais justo, Thierry. Foi ótimo. Bom, nós comentamos algumas coisas na nossa última aula sobre a sinagoga, e eu acho que vocês também aprenderam muito mais, além do que eu tenho aqui, a respeito da sinagoga. O que é importante destacar é que a sinagoga é considerada a grande criação do judaísmo e será de influência para a difusão do evangelho. Nós vamos observar isto ao analisarmos as primeiras estruturas litúrgicas que surgem quando o cristianismo começa a formatar-se, a organizar-se. Certo? Então, eu creio que podemos já passar para o nosso capítulo seguinte, sobre o panorama do Novo Testamento, não ser que haja de início alguma questão, alguma pergunta sobre algum ponto que está ficando para trás. Professor, eu fiquei com uma dúvida, mas eu acho que é uma dúvida que eu devia tirar na parte da monografia mesmo, porque eu fiquei com dúvida na questão da configuração do trabalho. Então, eu acho melhor eu guardar a dúvida para a semana que vem, né? Na configuração de qual trabalho? Desse da sinagoga mesmo, na questão das referências. Eu fiquei com uma dúvida de como tratar uma delas lá. Tá. Eu recomendo a vocês que procurem o material, por exemplo, o material que o Mackenzie possui. Ele tem algumas sessões sobre
material da internet, né? Porque vocês tiveram que usar muita coisa da internet. Então, no capítulo sobre estrutura dos trabalhos acadêmicos, vai ter alguma informação sobre os documentos eletrônicos disponíveis na internet. Eu acho que é isso. E aqui você tem a explicação. Esse aqui é em livro, mas é a edição anterior. Essa é a terceira edição. Agora, já a quarta edição, a quinta edição, não sei a que vocês têm aí, ela já não está disponível em livro, mas eu suponho que ela deve ter este mesmo título: Documentos eletrônicos disponíveis na internet. E aqui você tem como colocar. Ninguém vai pôr assim, site tal, tal. Não. Você vai pôr o nome do autor, ou se não há autor, tem a regra sobre sem autoria, e lá depois é que você vai pôr a informação sobre a internet. Então... sim, é que na verdade eu fiquei em dúvida porque o livro que eu usei estava dentro do Logos, então eu não sabia se eu tinha que apontar pro livro, eu não sabia se eu tinha que apontar pro aplicativo, mas isso daí também é de se pesquisar. Isto também, David, está contido lá, documentos eletrônicos disponíveis de acesso exclusivo em meio eletrônico, documentos eletrônicos disponíveis em CD-ROM, e coisas desse tipo. Eu acho que deve ter orientação lá. Tá? Eu não sei se vai ajudar, mas no caso, quem usa o Logos, né, nós estamos usando bastante, tem bastante livro. Quando você está com o livro aberto, clicar nos 3 pontinhos em informação, ele já te dá a citação certinha já para colocar como referência. Já pronta, viu? Dá uma conferida. André, é bom dar uma conferida, porque pode ser que o Logos venha programado para Made in United States e fica um pouco diferente da BNT. Mas aí... sim, né? Tem que fazer um ajustezinho, sim. Mas ele... pouca coisa. Isso, então a informação já tem, e como o André lembrou, você vai fazer um pequeno ajuste lá das coisas, mas ali já facilita a sua vida. Ótimo. Tá bom? Bom, eu vou fazer a aula hoje, tipo meio assim, perguntinhas para um, perguntinhas para outro. Então, o que eu peço é que você esteja com a sua apostila aberta. O único que disse que está com problema de microfone foi o Paulo Sócio, que diz que está ouvindo a aula, prestando atenção atentamente, mas está sem microfone. Bom, Paulo, a conferir, hein? Depois a gente vê. O Raul pediu para avisar que ele também está com uma dificuldade lá, viu, reverendo? Quem? O Raul. Eu consegui entrar, Luiz. Obrigado. Acabei Conseguiu? de conseguir entrar. Beleza. Valeu, brigadão. Eu não entendi quem é o outro que está com problema. Não, ninguém mais não. Era o Raul, mas ele já se manifestou aí. O Raul. Tá bom. Então, vamos olhando aqui, mexendo meio com ordem alfabética e analfabética, mas então o primeiro nome que eu tenho aqui é Abel, está aí? Ou não? Sim, reverendo, estou aqui. O Abel está aí. Abel, quando o Novo Testamento foi concluído, então, quando o cânon do Novo Testamento é encerrado, será que nós podemos olhar para o material que dispomos e dizer que havia uma liturgia padronizada, uniforme, determinada pelo Concílio dos Apóstolos? Embora não tenha base para dizer que sim, eu creio que sim, reverendo. Porque eu estou aqui no capítulo aqui que o senhor falou e não estou conseguindo achar aqui, mas creio que sim. Não, eu sei, se você está eu vou fazer a pergunta na ordem das coisas que estão no capítulo. Então, você já tem aí no primeiro parágrafo alguma coisa que ajuda você a responder à inquisição do professor. Aqui no capítulo Regras de Fé, o segundo capítulo, Regras e Princípios.
Regras e princípios? Capítulo 2, culto e adoração, panorama bíblico. Ah, tá. Postil a teologia do culto. Isso, página 12. Então eu estou em outro arquivo aqui. Deixa eu voltar aqui que eu acho. Não, você está na introdução. No item 2 da introdução, regras e princípios. Tá. Achei aqui. Não, vai para o capítulo 2. Então tá. O Gerson está por aí? Sim, achei aqui. Ah, seu Abel já achou? Sim. São pistas que apontam para o desenvolvimento de conteúdos que são estruturados somente no futuro. É isso que o senhor quer, né? É isso que eu estou perguntando. Então, você ainda não tem no Novo Testamento uma estrutura, certo? Você Sim. tem em algum lugar do... Então, Abel pode continuar aberto, porque ainda a pergunta vai ser para você. Você ainda já encontra em algum lugar, por exemplo, do livro de Atos ou das cartas paulinas, uma determinação, como se fosse um manual de culto, dizendo o culto deve começar assim, o sermão deverá estar em tal hora, devem ser cantados tais cânticos e feitas tais orações? Atos 6:4, né? Não sei. Não, se for o que eu estou imaginando, é esse aqui. Eu estou abrir aqui, estou dando uma olhada aqui, mas é isso mesmo. Nos textos bíblicos havia uma distinção que merece ser mencionada. De um lado, a necessária vida devocional individual, do outro, a adoração comunitária. E aí é citado Atos 6:4, é isso? Mas Atos 6:4 não fala de liturgia. Eu estou perguntando... a minha pergunta agora não está relacionada com o que está escrito aqui. Está relacionado com o que você conhece do Novo Testamento. No livro de Atos, você lembra de encontrar uma liturgia determinada? Não me recordo. Não? Nas cartas de Paulo escreve aos Coríntios, por exemplo, dizendo: quando vocês se reúnem, vocês devem fazer assim. Primeiro faça isso, depois faça aquilo, e terceiro faça aquilo? Sim. Sim, me recordo. Recordo, mas está determinadinho, certinho? Há uma ordem a ser seguida lá, que Paulo diz aos Coríntios. Quando vos reunis, para alguns orarem, outros mantêm silêncio, se for profecia, ele dá uma ordem lá quanto a essas questões. Mas ele não dá uma ordem na sequência litúrgica. Não. Então tá. Então, veja que nós não temos essas informações. Então, você não tem um padrão litúrgico que você possa dizer: este é o padrão bíblico que um culto deve seguir, e se ele não seguir essa ordem, e tem isto, e tem dois isto, e tem três isto, se ele não seguir esta ordem, ele não é bíblico. Tá? O Thierry colocou ali o texto. Vejam o seguinte: o apóstolo está avisando apenas que tem que ter decência e ordem. Não é para todo mundo falar ao mesmo tempo. Não é para ter balbúrdia. Certo? Que tudo seja feito para crescimento, então que haja, a hora que um quer falar, o outro cala. Mas não está dizendo aqui, e o Thierry então confirma, que tem que ser nesta ordem. Primeiro o hino, depois o ensino, depois revelação, depois língua estranha, depois interpretação. Certo? Eu entendo que ali o que está sendo passado é um conceito, né, de que se deve ter oração, leitura da palavra e cânticos, né? Uhum. Não que seja nessa ordem, né, mas esses são os elementos de um culto, né? São os elementos. Bom, então nós vamos dar uma olhada primeiro em informações que são pré-igreja primitiva, que são as informações que estão nos evangelhos, porque elas são importantes até para entendermos depois a dinâmica que vai haver no culto. Então, agora vamos perguntar... eu perguntei pelo Gerson, eu não sei se ele manifestou, se está aí ou não. Está ausente, professor.
Está ausente. Então, tá. Então, Raul está conseguindo falar? Estou sim, reverendo. Está. Raul, como se chama? Qual é o nome que damos àquelas capítulos iniciais ali de Lucas? Os capítulos iniciais de Lucas? É. Olha, reverendo, o nome, a expressão, a definição no nome mesmo, nomenclatura, eu não vou saber dizer para o senhor agora, não me recordo. Está com a apostila aberta? Estou com a apostila aberta. Então, vai escrevendo aí. As minhas perguntas não é para você fazer de cabeça. Você vai olhando aí e eu vou perguntando para a gente ir fixando, tá? Não estou pedindo nada de cabeça. Quer dizer, uma outra coisa de texto bíblico, de conhecimento da Escritura, eu pergunto, mas para isso, não. Vamos em frente. Ok. O registro que Lucas faz é das narrativas, né? Da infância, ele apresenta cânticos compostos de acordo com padrões poéticos, hebraicos, né? Isso aqui está falando aqui dentro dos evangelhos aqui. Então, evangelhos. Você tem as narrativas da infância. Os narrativas dois capítulos primeiros de Lucas. Isso. E aí eu falo de 4 cânticos. Qual é o primeiro cântico que está aí, Raul? Cântico de Maria. Maria. Então me dá o nome latino dele. Magnificat. Magnificat. Fixem isso, gente. Magnificat. Porque este cântico vai ser considerado tão importante que ele vai ser usado pela igreja e continua a ser usado pela igreja. Se você estudou lá em música algum compositor barroco ou medieval, pode ser que você tenha descoberto que ele escreveu um Magnificat. Você vai encontrar muitos compositores que escreveram um Magnificat. Botaram música nisso aí. Então, Magnificat, Cântico de Maria. Anderson está por aí? Ou não? Estou sim, professor. Bom dia. Anderson, qual que é o próximo cântico que é citado aí? Eu não consegui localizar essa apostila, estou procurando ela ainda. Me dá um minutinho, pode passar para o colega? Então, vamos passar para o André. Já participo. Eu queria ficar com o Cântico de Simeão, que é o meu preferido. Mas então, já que você... Esse é demais, esse é demais, reverendo. Você gosta dele? Sim, sim. Ele nos traz uma questão aí de salvação, mas também de condenação, né? Porque ele pôde ver, né, o Salvador tá na sua velhice. Eu achei que você gostava porque era de despedir, né? Agora pode ir embora. Não, louco, misericórdia. Não, mas como você sabe que Simeão era velho? Boa pergunta essa, não sei não, mas eu acredito que seja, né? Boa pergunta. Porque Abraão, ele já fala que ele já viu o que foi prometido na velhice, né? Não, ele não fala que estava na velhice. Não fala? Mas ele fala, agora, senhor, eu posso morrer em paz. Mas ele podia ter até a sua idade. Não, é muito novo ainda, velho. Não sei. Tá? Nós padronizamos de pensar que é Cântico do Velho Simeão, mas é um exemplo de fé. Porque o que Simeão tem nas mãos? O Salvador do Universo. Não, senhor. O Messias. Não, senhor. Literalmente, fisicamente. Um bebê, né? Um bebê. Sim. E um bebê rico? Não. Não. Um bebê indefeso. Os pais são pobres. Mas ele pode dizer, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Mas num bebê de pais pobres. Vejam que isso é um exemplo de fé. Mas então, André, já que você falou nisso, eu vou te dar uma colher de chá para você. Qual é o nome latino do Cântico de Simeão? Nunc dimittis. Ou dimittis. Nunc dimittis, isso. Nunc dimittis. Agora despedes.
Pois bem, mas já que nós estamos mexendo aí, José Carlos está aí? Não? Ausente, professor. Ausente também. Então, Thierry, é você mesmo que eu pergunto. Então, qual que é o cântico de Zacarias? É o Benedictus Plácios. Benedictus, professor. Benedictus, porque ele começa bendito, né? Eu quase lembrei da época da Assembleia de Deus, já ia emendando aqui uma rajada de língua de fogo. Brincadeira, professor. Tá certo. Tá bom, e já que você está com a palavra, qual que é o cântico seguinte? É o Glória in Excelsis. Isso, e isso é o quê? O Cântico dos Anjos. Cântico dos Anjos. Glória in excelsis Deo et pax in terra omnibus. O Glória. Estes 4 cânticos, Magnificat, Benedictus, Gloria in excelsis, Nunc dimittis, pertencem ao início da presença de Cristo entre os homens, mas eles serão ricamente usados no decorrer da liturgia. Inclusive, João Calvino fazia cantar o Nunc dimittis no final da ceia, não em latim, mas na língua francesa, mas o Nunc dimittis era cantado, nessa ideia de também despedida. Com isso, eu quero destacar que nós temos uma riqueza nesse início da fé cristã, nestes cânticos também. Thierry, eu acho que está para cair o nosso horário, né? Falta alguns minutos aí, professor. Eu estou no celular, para mim não aparece, não, mas acho que falta... 5 minutos. 5 minutos, professor. Faltam 5 minutos. Então a gente pode ir um pouco adiante ainda. Daniel Caprielo está por aí? Sim, senhor. Qual a atitude de Jesus com respeito ao templo? Ele não se opôs e participou de muitas festas de acordo com as tradições que prevaleciam nos seus dias. Então, literal. Jesus valoriza o templo, mas até que ponto que ele valoriza o templo? Agora é um para mim ainda de conhecimento bíblico, que não está escrito aí. Seria até o ponto que há comunhão dos irmãos ou não? Ele serve para a comunhão dos irmãos, mas os discípulos, certa vez, falaram para Jesus, olha que pedras, que maravilha, tudo isso. O que Jesus falou? Destruam não será derribado. Não haverá pedra por pedra. Isso haverá pedra por pedra. E o que é, Danilo, o que é que Jesus ensina à mulher samaritana sobre a questão de culto? Ele circunscreve o culto ao Templo de Jerusalém? Não. Não? Não. O que ele faz? Deixa eu recordar aqui. João 4, Danilo. Ele está fazendo umas perguntinhas que, pastor, se você não sabe o texto bíblico, você está precisando, então, ler mais frequente a Bíblia, hein? É verdade. Não é verdade? A gente tem que estar por dentro dos textos da Escritura. A apostila do professor, não tanto, mas saber o que está no Evangelho... Então, o que Jesus fala à mulher samaritana sobre o culto? Ele está ensinando a respeito do local da adoração e da verdadeira adoração e de como isso deve ser feito. Vai continuar presa ao templo? Não. Não. Deus é espírito
E os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Espírito em verdade. Quer dizer, a questão do lugar, Jesus está dizendo, olha, não é tão importante assim. Deus é espírito, Deus não está confinado a coisas. Eu vou ler um parágrafo de William Barclay. Se Deus é espírito, Deus não está confinado a coisas. Se Deus é espírito, Deus não está confinado a lugares. Se Deus é espírito, as ofertas do homem a Deus devem ser as ofertas do espírito. O culto verdadeiro e genuíno acontece quando o homem, através de seu espírito, alcança amizade e intimidade com Deus. Este parágrafo está aqui numa anotação minha, mas não está aí na apostila. Mas está no comentário de William Barclay, que você pode encontrar na biblioteca, comentando exatamente este texto da Escritura. Tá? E qual a atitude de Jesus com respeito à sinagoga? Rogério está de saída, né? Ou já saiu, não sei. Rogério tem que levar a menininha. Renato. Já saiu. Renato, qual a atitude de Jesus com respeito à sinagoga? Não, ainda estamos naquela folha lá, Thierry. Isso. Ele participou da sinagoga, então? Sim? E Paulo? E Paulo, depois também aproveitou. Ia pregar na sinagoga. Então, lembrem-se, o que vocês estudaram sobre a sinagoga, o que vocês pesquisaram, serve de informações de fato para perceberem a importância deste encontro na sinagoga. Bom, vai terminar, professor. Na cabeça do povo, na cabeça dos discípulos, especialmente, e que isto prepara o caminho para a elaboração da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma invenção dos cristãos, no sentido de que é preciso inventar uma doutrina estranha, confusa, mas é a constatação de que Deus chega a nós na forma de 3 pessoas. O incompreensível nos encontra e se torna amigo na forma de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, nós já estamos percebendo aqui nos evangelhos que a formulação trinitária está se preparando, está se encaminhando para tanto. Isso? Isso. Lucas Pemperli, está aí? Estou aqui, reverendo. Isso, Lucas, o que nós aprendemos olhando nos evangelhos sobre o lugar, o valor da oração? A oração é essencial para a vida de um cristão. A gente vê que, em diversos momentos, né, o próprio Cristo, em meio a multidões, em meio a sua vida ministerial, se retirava por diversos momentos para ter um tempo de oração. E Jesus contou, inclusive, parábolas sobre essa questão da oração? Parábolas sobre oração? Isso. Eu não me recordo agora de cabeça, mas... Não precisa recordar de cabeça, pode olhar na apostila. Espera só um pouquinho. Nessa parte a viúva e o juiz Inico. Boa, Du. Monstro da Bíblia. Eu tá aí na apostila. 3 parábolas aí. Isso? Isso. Isso, 3 parábolas que estão mencionadas aí.
Jesus contou muitas parábolas, por exemplo, essas 3 parábolas são sobre oração. Meus alunos, o que eu estou querendo destacar com esta pequena pesquisa nos evangelhos é que estes elementos estarão presentes no culto da nova comunidade. Os 4 cânticos da narrativa da infância, o culto espiritual, não um culto ligado ao lugar, uma influência do culto da sinagoga e o exemplo da oração. Como foi conversado lá no começo, o Abel até citou aquele versículo de Atos 6, em que os apóstolos dizem: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, né? Então, nós temos aqui alguns elementos de importância que irão nutrir e servir de base para o culto da comunidade primitiva. Até aqui, portanto, alguma pergunta, alguma contribuição de vocês, inclusive, alguma consideração? Reverendo, a liturgia que temos hoje parte de todos esses princípios, né? O exemplo da oração, né, dos cânticos, e como o senhor disse, não tem mesmo, né, uma forma litúrgica organizada, mas os aspectos da liturgia que nós temos hoje se encontram já presentes aqui, né? Isso. Nós vamos chamar estes itens, André, de elementos, tá? Então, você já apontou elemento, oração, cânticos, leitura da palavra, exposição da palavra, e aí nós veremos que estarão entrando, então, no culto da igreja primitiva também ceia e batismo, né, os sacramentos. Isso? Uhum. Algum outro comentário, alguma outra lembrança? Professor, só uma dúvida aqui que me ocorreu. Como o senhor disse, esses itens que a gente acabou de ler, estudar e tal, eles fazem parte digamos assim, da liturgia, do procedimento do culto que nós temos até nos dias atuais, né? A minha dúvida é se esses itens, que são meio que a base, o pilar do que a gente tem como liturgia hoje, se eles são passíveis de uma releitura. Vou dar um exemplo. Teve algumas igrejas que eu fui que, por exemplo, no momento de contrição, algo do tipo, em vez de uma oração, era como se fosse uma oração cantada, e não uma oração feita por uma pessoa específica. Aí a minha pergunta é se esse tipo de releitura é válido ou é algo perigoso para lidar com a igreja? Eu diria... Quem estava falando? Eu não vi o nome aqui. Nicolas. Nicolas. É porque não apareceu o seu nome aqui na minha tela, Nicolas. Esse tipo de ajuste deve ser feito, pode ser feito, mas é evidente que nós temos que ter em mente certos limites. Você vai encontrar pessoas que são extremamente rígidas neste ponto. Então, nós vamos depois conversar melhor, no decorrer de todo o nosso estudo, sobre o chamado princípio regulador do culto, que é o princípio de Westminster, que vai dizer que devemos ter no culto aquilo que está determinado, está prescrito na Escritura, e não podemos sair fora disso. Então, alguns dizem, na Escritura não se fala de leitura alternada, tá? No Novo Testamento. No Novo Testamento, eles insistem. Não tem esse negócio de eu leio um versículo e a igreja responde com outro. Então, não pode. É uma forma de interpretar o próprio princípio regulador do culto. Agora, você está levantando uma questão ligada, por exemplo, à oração de confissão, em que nós cantamos. Na liturgia calvinista, creio eu,
havia, em algumas situações, havia cântico, ou pelo menos vem lá da liturgia calvinista um cântico que diz: tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Senhor. Ou seja, se toda a igreja canta isto, toda a igreja está se aproximando de Deus e rogando a Ele o seu perdão. Não vejo problema nenhum. Vejo que é um canto coletivo, é uma oração coletiva que é feita, né? Então, a questão do que você está chamando de releitura, é evidente que há um espaço para isto. Eu entendo que há um espaço para uma variedade adequada, digamos assim, saborosa até, para ser feita. E isso vai ser motivo de muita conversa nossa no decorrer do nosso curso. Ok? Obrigado, professor. Não responde tudo por enquanto, mas é só indo para frente. Alguma pergunta a mais? Alguma consideração? O Thierry está propondo dança profética, eu acho que na Bahia tem, Thierry? Lá tem o axé profético, professor. Lá no terreiro do Banda. Banda. Brincadeira, professor. Tem muitas inovações que soam realmente como estranhas, né? Negócio de urrar, de repetir, imitar um leão e tudo. Não, isso tem muitos exageros. Bem, na próxima... Oi, pois não. O senhor diz assim que não existia essa questão da leitura alternada, né? Que isso, vamos assim dizer, é costume nosso, né? Mas no culto, por exemplo, na passagem onde a gente vê Jesus se levantando, indo pegar o rolo de Isaías, e ali ele lê, obviamente, que para se falar ali dele mesmo, né? Mas o senhor sabe me dizer se durante esse culto outras pessoas poderiam também se levantar e ir lá catar outro rolo e fazer uma outra leitura, uma outra explanação, ou é basicamente como que a gente segue hoje, que, vamos assim dizer, uma pessoa, no caso hoje em dia o pastor, vai lá e lê e explana então assim o texto, ou se isso poderia ser feito por outras pessoas durante o mesmo ato de culto, vamos assim dizer. Luiz, aqui nós temos, então, uma série de considerações. Primeiro, em termos da sinagoga, ao que parece, já havia uma espécie de divisão, de lecionário. Você deve estar lembrado, só voltar 2 páginas, que eu falo que a lei fora dividida em 153 sessões, de forma que a cada 3 anos a lei toda era lida. Mas também havia uma leitura dos profetas que, ao que parece, eu teria até que investigar melhor, eu não sei quando ela é padronizada, ela é padronizada, acho que um pouco mais para frente, mas parece que também ela é padronizada no sentido de que havia um roteiro, uma sequência. Lê-se agora este trecho, no próximo sábado lê esse trecho, e tudo isso. Agora, a leitura desses textos na sinagoga era razoavelmente livre. E vocês devem ter visto isto nas leituras sobre a sinagoga. E se havia alguém no recinto que era reconhecido já como um rabi, a este muitas vezes era dado o privilégio, a licença de falar, mesmo que fosse um visitante. Este é um ponto. Agora, um outro ponto é que, na nossa tradição puritana, começa a haver uma restrição à leitura e exposição da palavra de Deus. Por exemplo, quando vocês se apresentarem ao presbitério, terminado o curso,
vocês irão pleitear o quê? Vocês entregam a tese de vocês, a exegese, serão examinados com vistas à licenciatura. Licenciatura. O que é ordenação. licenciatura? A licenciatura é a primeira etapa. Depois. Licenciatura pregação. Licenciatura para a pregação da palavra. Certo? Então, até agora, vocês não são licenciados para pregar. Vocês não têm licença para pregar. Vocês não podem pregar. Está vendo como que nós estamos aqui com uma linguagem arcaica? Porque o Diretório de Culto de Westminster fala mesmo que vão pregar aqueles que estão licenciados para pregar. Por isso, para os leitores rígidos do princípio regulador do culto, só deve pregar quem é licenciado para pregar. Por isso, mulher não é licenciada para pregar, então mulher não prega. Tá? Então, sermão de prova no seminário, se tem mulher cursando o seminário, ela não vai pregar, ela vai dar uma aula. Vejam vocês que nós estamos envolvidos no meio de uma situação que vai gerar tensões. Eu aqui não vou solucionar todas as questões envolvidas, vou levantá-las, em algumas coisas vou dar a minha opinião, e vocês, de ouvidos atentos, verão que tem outros que pensam diferentemente e defendem posições distintas dentro da própria Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo? Eu errado. Então, aí da fala do senhor, né, da relação às mulheres, surgiu uma dúvida, né, porque qual que é a diferença entre uma pregação e dar aula? Tem decisão do Supremo Concílio, que agora as mulheres só pregam se não tem oficial capacitado para pregar. Então, no dia que uma mulher for pregar na minha igreja, eu não posso ir, né? O pastor não pode ir, tá? Nem os presbíteros podem ir. Porque aí, no recinto, não vai ter ninguém capacitado para substituir. Eu acho que é uma decisão que não contempla a realidade dos tempos e a realidade do Evangelho. Mas... Reverendo, se o senhor me permite, até ficaria contraditório, né, a questão do IBEL, né? As mulheres que vão para o IBEL fazem lá os 3 anos, se formam como evangelistas, mas não podem pregar. É meio paradoxal esse negócio, né? Raul, então propõe para fechar o IBEL, né? O que acha? Tem Ibelino aqui, não tem? Pois é. Tem Ibelino aqui na classe? Ou não? Tem o Abel, eu acho, não? Thierry também. O Danilo também fez, não fez, Ibel? Danilo? Eu fiz o CPO, não o IBEL. Vamos fechar o IBEL. Eu acho não tem sentido. Bom, gente, vejam vocês o seguinte, a nossa matéria é uma matéria que fervilha de situações, de análise de contradições, de coisas variadas. Tá? Eu procuro trazer a reflexão de uma forma equilibrada, sensata, adequada. Vocês vão ouvir coisas diferentes, vocês mesmos poderão ter, às vezes, opiniões diferentes das minhas em alguns pontos, mas aqui é, de fato, o ambiente para discutirmos, para refletirmos e para amadurecermos nessas questões. Tá? Eu escuto, eu tento ouvir e dialogar com toda essa diversidade de opiniões. Tá bom? Tem alguém querendo falar alguma coisa a mais? Só para colocar a lenha na fogueira, reverendo. Minha irmã é ibelina, né? E na época em que estava se discutindo no Supremo Concílio a retirada da pomba, da sarça, ela falou, olha, tanta coisa para se discutir, né? Inclusive
ordenação feminina e tudo mais, e eles estão ali, ó, discutindo a pomba na sarça, né? Sei lá, cada um, como diz, né, puxando a brasa para assar a tua sardinha, né? Mas o conceito regulador, que é bíblico, nos ensina isso, né? Que a pregação, a direção da igreja foi deixada para o homem, né? Já com relação à pregação, ela deve ser feita por todo aquele que entendeu o seu chamado. Então, dessa forma, eu entendo que, assim, não há problema, né, na mulher pregar. Eu acredito. Tem a professora Ruth Salviano, inclusive tem um livro Vozes Femininas na Reforma, né? Falando sobre as mulheres. Eu não conheço o livro, mas deve ser muito bom como os outros livros dela. Meus alunos, então vamos agora liberar vocês para almoçar, para correr aí com as demais tarefas, para não deixarem o arroz queimar e nem a fritura do bife passar da hora. Bom apetite. Lucas, valeu. Falar? Ou só despedir? Valeu. É só um aplauso ali que ele está dando.